João capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 26, irei ler todo este capítulo. Atente ao que diz a palavra de Deus, João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 26, assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 19, veja: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós lemos a tua palavra, e nós te pedimos nesse momento, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os adultos, os idosos, as crianças, os jovens, fala com cada um de nós, ó Pai, tem misericórdia, e nos faz ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Qual seria o seu pedido final na sua vida? Pense um pouco aí. Qual seria a sua
última vontade, o seu último pedido no final da sua vida? Qual seria o seu pedido a Deus no final da sua vida? Nós estamos diante do último pedido formal de Jesus Cristo antes da sua crucificação. É o que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Esta oração que antecede a crucificação de Cristo. Nós sabemos que Cristo pediu algumas coisas na cruz, na própria crucificação. No entanto, nós estamos diante de um texto que trata de sua última oração formal, pedindo ao Pai algo muito importante para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós estamos, portanto, diante de uma oração que antecede a crucificação e que apresenta a vontade de Jesus ao Pai. E essa vontade, que é revelada aqui no texto, é sobre a sua vida, é sobre a igreja, é sobre a minha história, é sobre a sua história. Qual, portanto, é a vontade de Cristo antes da sua crucificação? Qual a vontade de Cristo para a sua vida? A primeira verdade, irmãos, é que a vontade de Cristo é que você esteja guardado até o fim. Olha aí para o texto, veja o que diz a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ou seja, Jesus aqui está apresentando o momento final da sua vida, e ele então ora ao Pai. Ele apresenta nessa oração de imediato a sua obra, aquilo que ele fez e está fazendo. Porque veja o que diz o versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, ele está apresentando no início dessa oração a sua obra entre os discípulos, apresentando a vontade do Pai para o seu povo, a vontade do Pai para as ovelhas de Deus, a vontade do reino para aqueles que o Senhor o elegeu, as ovelhas de Cristo, aqueles que o Pai concedeu para o Cristo, para o Filho. Ele apresenta a sua obra, e agora, após apresentar a obra, ele apresenta o pedido sobre nós, ele apresenta a vontade dele sobre a igreja. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, ele faz essa oração rogando pela igreja. Ele faz essa oração rogando por aqueles que o Pai deu, as ovelhas de Cristo. Ele faz essa oração especificamente sobre todos os discípulos daquele momento e todos aqueles que iriam a crer no Senhor. Em outras palavras, ele faz essa oração sobre a sua vida. Ele roga a Deus sobre a sua vida. Versículo 10: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí veja o pedido agora, final do versículo 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A oração, portanto, de Jesus
ele roga para que o Pai os guarde em seu nome. Ele ora para que o Pai os guarde o seu povo, guarde os seus discípulos em seu nome. Veja, versículo 11, vamos ler juntos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele pede por proteção. Ele pede para que o seu povo, que os seus discípulos sejam guardados, que você esteja guardado, protegido. Guardado em quem? Em meu nome, em teu nome. Veja, guarda-os em teu nome. O que significa o nome de Deus? O nome de Deus significa poder. O nome de Deus significa eternidade. O nome de Deus se refere à própria pessoa de Deus, ou seja, o seu nome é quem Ele é. É o Deus santo, é o Deus justo, é o Deus perfeito, é o Deus misericordioso, é o Deus amoroso, é o Deus bondoso, é o Deus eterno, é o Deus que vai de eternidade a eternidade. É um nome infinito, ilimitado, onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, em teu nome, em quem tu és, guarda-o, Senhor Jesus. Guarda-os, ó Deus. Guarda-o, Senhor, o meu povo, os meus discípulos, aqueles que me seguem. É o Senhor Jesus que fala isso. Meus irmãos, portanto, a oração de Cristo, a vontade de Cristo para a nossa vida é que estejamos guardados no nome do Senhor, ou seja, que haja segurança espiritual na nossa vida. Ele não está pedindo aqui por proteção circunstancial, não é isso. Ele não está pedindo por proteção financeira, não é esse tipo de proposta do Evangelho, embora muitos teólogos da teologia da prosperidade pregam um falso evangelho acerca da teologia, da prosperidade, falando que você tem que ganhar dinheiro, tem que ser bem sucedido profissionalmente, e não é isso que a gente vê na palavra de Deus. A proteção, a segurança diz respeito à alma, porque veja o que diz o versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, quem foi perdido foi o filho da perdição, Judas, que vendeu Jesus por dinheiro. Então a proteção aqui não é uma proteção financeira, não é uma proteção circunstancial, não é uma proteção material, não é uma proteção secular, não é esse tipo de proteção, porque Judas queria essa proteção. Judas recebeu dinheiro. Judas vendeu a verdade de Cristo e o próprio Cristo por moedas. Do ponto de vista financeiro, foi ele quem tinha mais dinheiro dos discípulos ali, diante da história narrada dos evangelhos. No entanto, ele perdeu a sua alma, filho da perdição. E Jesus está dizendo: guarda o meu povo, guarda eles, para que eles não caminhem perdidos, como aconteceu com o filho da perdição. Traz segurança para eles até o fim. Meus irmãos, a nossa segurança está fundamentada na intercessão de Cristo. Cristo está intercedendo pela sua vida. Qual a vontade de Cristo para você? É que você esteja guardado no nome de Deus até o fim. Sabe por que você estará protegido, seguro? Por causa da intercessão de Cristo. Não é por causa da sua vida em particular, não é por quem você é, não é pelas qualidades que você tem, não acontece por causa dos seus méritos, mas acontece por causa dessa oração eficaz de Jesus Cristo sobre a sua vida. O Pai vai te guardar porque Cristo pediu isso ao Pai, o perfeito, o justo, pediu isso a Ele. Você estará seguro até o final da sua vida, porque Cristo pediu isso ao Pai por você.
O segundo ponto é que essa segurança, ela se dá também com base não apenas na intercessão de Cristo, mas também no cuidado de Cristo, no modelo do cuidado de Cristo, porque o texto diz no versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, ou seja, eu estava com o teu povo, eu estava com as tuas ovelhas, e eu os guardei. Agora eu vou para junto de ti, portanto o Senhor continua, Pai, guardando os teus filhos, guardando as tuas ovelhas. Ou seja, o modelo dessa proteção é a própria verdade do exemplo de Jesus Cristo guardando os seus discípulos aqui na terra. Essa segurança que temos da proteção de Cristo em nossa alma, em nosso coração, é porque o próprio Cristo nos guarda. O próprio Cristo apresentou esse modelo. O seu povo não se perde, as suas ovelhas não se perdem. Aqueles que estão nas mãos de Cristo jamais serão arrebatados dessa mão, porque Ele tem guardado a nossa vida. Um outro fundamento dessa segurança é que essa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Veja o que diz o versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, foi o Pai que deu ao Filho. Veja o que diz o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens, João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Ou seja, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Não foi os homens que foram ao Pai, foi o Pai que deu esses homens ao Filho. Veja o que diz o versículo 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, a eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Veja o que diz o versículo 9: e por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Porque são teus. Ou seja, essa segurança está baseada porque Deus nos escolheu, porque Ele nos deu ao Filho, porque Ele nos amou primeiro. Veja o versículo 12, então, vamos ler juntos? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Guardava-os no teu nome que me deste, Meus irmãos, a vontade de Cristo é que sejamos guardados até o final. E nós vamos perseverar até o final, nós vamos permanecer até o final, nós vamos caminhar até o final da nossa vida, guardados no nome de Jesus Cristo, guardados no nome de Deus, esse Deus que é eterno, que é infinito, que é poderoso, que é maior do que tudo e de todos. Esse nome, quem Ele é Ele quem tem guardado a nossa alma. Segunda verdade, irmãos, segunda vontade de Cristo para a sua vida é que você seja santificado pela palavra. Que você seja santificado pela palavra. Veja o que diz o versículo 13 em diante: mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Versículo 14, vamos ler juntos? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, Jesus aqui está dizendo: Pai, eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eles têm guardado a tua palavra, e a minha oração é que eles guardem a tua palavra. Veja o versículo 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, Jesus está falando, eles não são do mundo, mas eu peço que os guarde do mal deste mundo, desse mundo pecaminoso, desse sistema que luta e milita contra o teu reino, contra a tua vontade. Versículo 17, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a vontade de Cristo é que você seja santificado pela palavra. O que significa a palavra santificado? Significa separado, literalmente. Separado de quê? Separado do mundo. Essa é a verdade apresentada por Jesus. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo.
Eu peço que o Senhor os guarde do mundo, os livre do mal. Santifica-os, Senhor, na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A vontade de Jesus, portanto, para a sua vida é que você seja separado do mundo, santificado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. O que deve dirigir a sua vida, querido, se você de fato quer estar alinhado com a vontade de Jesus sobre a sua vida, para a sua vida, o que alinha a sua vida com a vontade de Cristo, nesse ponto, essa verdade, que você esteja separado do mundo, do mundanismo, daquilo que não vem de Deus, daquilo que corrompe a imagem de Deus, o pecado, as coisas mundanas, aquilo que afasta você do reino de Deus, da vontade de Deus. A vontade de Cristo é essa, que você seja separado das coisas deste mundo, para que você seja santificado na palavra, na verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. O que deve, portanto, dirigir a sua vida não é o mundo, mas é a palavra. O que deve orquestrar a sua vida, conduzir a sua vida, não são as coisas mundanas, mas é a palavra. O que deve dirigir a sua história, os seus esforços, a sua vida de fato, não são as coisas do mundo, que o mundo promove, que o mundo oferece para você, mas são as coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. E aqui, irmãos, eu gostaria de aplicar dois aspectos. O primeiro aspecto é em relação ao pecado. O mundo apresenta para você o pecado, mas apresenta a partir de uma ilusão, algo prazeroso, algo alegre, festividades, coisas do ponto de vista da ótica, da nossa vista, né? Coisas belas, mas que na verdade é uma ilusão. O livro de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte, que levam para a destruição. Então o mundo apresenta para você uma ilusão do que é bom, uma ilusão do que é prazeroso, uma ilusão do que é satisfação, e você, portanto, não pode se render às iscas mundanas. Irmãos, as festas mundanas, o pecado que é apresentado pelo mundo como uma ilusão de satisfação, isso não promove alegria, não promove satisfação, não promove completude para o seu coração. Você pode até tentar satisfazer a sua alma e ter desejo de alegria com as coisas mundanas, mas você estará incompleto. No final você estará triste, vazio, longe de Deus. Mas o que traz completude de alegria é a palavra, porque veja o que diz o texto, o versículo é de número 13, vamos ler juntos? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja, essa alegria completa na nossa vida só acontece através da palavra de Cristo. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O segundo aspecto não é em relação ao pecado, mas são em relação às coisas até mesmo boas, que não vão contra a lei de Deus, mas que se tornam um erro por você colocá-las como prioridade na sua vida. Por exemplo, o trabalho, a sua profissão, o dinheiro que você recebe, a sua casa, seu parente, sua família, são coisas boas, não são pecados em si, mas essas coisas boas, essas benesses de Deus, podem se tornar um pecado e uma maldição quando você coloca essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca essa profissão que você tem no mundo em primeiro lugar, acima do reino de Deus, você está pecando contra o Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você coloca o seu cônjuge em primeiro lugar acima de Cristo, você está colocando uma benesse de Deus que Ele concedeu a você nesse mundo em primeiro lugar, e isso é um erro. Se você coloca o dinheiro, a provisão de Deus em primeiro lugar no seu coração, você vai buscar isso em primeiro lugar, e isso é um erro, isso é uma transgressão, isso é um pecado, porque o único que deve ser a prioridade na nossa alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, atente uma coisa aqui para mim: santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. Te peço que os guarde do mundo, do mal, da maldade.
é também a gente entender a nossa prioridade no reino. Nós não somos desse mundo, nós não estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você pode, irmãos, ganhar dinheiro, você pode ter uma boa profissão, você pode conquistar as coisas desse mundo, mas se você não tiver o reino como prioridade na sua alma, você vai perder a sua alma, você vai perder a sua vida. Não adianta você conquistar as coisas desse mundo e perder a sua alma. Meu querido irmão, dê graças a Deus pelo seu trabalho, dê graças a Deus pela sua provisão, dê graças a Deus por aquilo que você recebe no final do mês, dê graças a Deus pela saúde, pelo lazer, mas entenda, o reino de Deus, o reino eterno de Deus deve ser a prioridade da sua vida, porque esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro. Essa palavra deve despertar a nossa alma, despertar o nosso coração, despertar cada membro dessa igreja, cada pessoa que está congregando nessa igreja, a priorizar o reino de Deus, e não priorizar as coisas mundanas, e não priorizar nem mesmo as coisas do mundo que não são pecado em si, mas priorizar o reino de Deus. Jesus está dizendo: vocês não são deste mundo. Por que gastar tanto tempo naquilo que não é eterno? Por que gastar tanto tempo naquilo que é passageiro? Por que gastar tanto tempo naquilo que é supérfluo diante da eternidade, que um dia nós vamos desfrutar pelos séculos dos séculos? Ele chama você para que você tenha prioridade no reino. Ele chama você para que você sirva com mais força, com mais empenho na igreja local. Ele chama você para que você possa ser um obreiro, um pastor, um missionário, alguém atuante no reino de Cristo aqui no bairro Universitário, a partir dessa igreja local. Ele chama você para que você se desprenda deste mundo e sirva ao Senhor Jesus com força, com empenho, com entusiasmo, com fogo no coração e luz na mente, conforme disse um dia Jonathan Edwards. Ele chama você para que você se levante, para que você acorde, para que você entenda que esse mundo é passageiro, para que você priorize o reino de Deus, para que você priorize os serviços da igreja local. Certa vez Paulo, quando era chamado de Saulo, em Atos capítulo 9, foi perseguir a igreja em Damasco. Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele foi perseguir a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Servir a igreja é servir a Cristo. Então, quando a igreja te chama para você servir, diga assim: eis-me aqui, Senhor Jesus, eu estou para te servir. Não coloque as coisas desse mundo, até coisas, como eu falei, que elas não são um pecado em si, não é um pecado em si, mas quando estão acima da vontade de Deus, acima do reino de Deus, elas ocupam um lugar de primazia e prioridade do seu coração. Não faça isso. Você é um forasteiro aqui nesse mundo, é um peregrino. Você não é deste mundo. Você está caminhando aqui nesse mundo, mas caminhando no reino de Deus para desfrutar eternamente da glória do Pai pelos séculos dos séculos. Portanto, dê o seu tempo, invista o seu tempo, o seu serviço, o seu esforço, a sua saúde no reino de Deus. Sabe o que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações? E às vezes, quando a gente ora antes das refeições, às vezes eu peço isso, né? Está lá eu, minha esposa, Luísa, Maísa agora pequenininha, e a gente ora e a gente pede a Deus assim: Deus, nós agradecemos por esse alimento, pela tua provisão, mas nós te pedimos, ó Deus, saúde. Te pedimos saúde física, para que a gente possa te servir no teu reino, para que a gente possa ter fôlego para te servir, que a gente possa ter força para te servir, que a gente possa ter cognição para te servir, para que a gente possa ter saúde física para te servir. Certa vez, irmãos, um puritano do século XVII, um pastor, um pregador da palavra, ele morreu cedo, faleceu cedo. Ele disse assim: eu tinha a mensagem, mas não cuidei do cavalo. Eu tinha a mensagem, mas não cuidei do cavalo. Ou seja, ele tinha a mensagem, mas não cuidou da saúde. Como é que ele poderia levar a mensagem? Então, nós precisamos entender isso, que a nossa saúde é para servir a Deus, irmãos. A nossa saúde não é para a gente estar bem em casa, ou para o nosso trabalho secular, mas a nossa saúde é para que a gente esteja bem para servir a Deus. Amém, irmãos? Santifica-os na verdade.
santifica-os na verdade. Duas verdades são apresentadas aqui. A primeira é que a vontade de Cristo é que você seja guardado até o fim. E a segunda verdade, a segunda vontade de Cristo é que você seja santificado pela palavra. Existem mais outras verdades, irmãos, que eu vou apresentar na próxima semana, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas lembre-se dessas duas vontades de Cristo sobre a sua vida. É que você seja guardado até o fim. Guardado do mundo e do maligno. E que você seja santificado na palavra. Você não é deste mundo. Você é separado deste mundo para viver de acordo com a vontade de Deus. As crianças que estão aqui presentes, olhem para mim, pequenino, pequenina, filho, olhem para mim aqui. Jesus tem uma vontade sobre você. E a vontade de Jesus é que você seja guardado. Você é guardado de Deus, guardada de Deus. Deus protege você e livra você de todo mal. Nenhum mal vai acontecer sobre a sua vida, sabe por quê? Porque Jesus cuida de você. E a outra vontade de Jesus para a sua vida, criança, olhe para mim aqui, é que você viva a vontade dele. Não é a sua vontade só, não é o que você quer, viu? Mas Jesus quer que você faça a vontade dele, que você obedeça papai e mamãe, que você venha para a igreja, que você ore, que você fale com Deus. Ele quer que você faça isso. Amém? Guarda-os em teu nome e santifica-os na tua palavra. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, convidar os irmãos do louvor. Nós vamos participar da ceia. Aproveito e convido também o nosso irmão, o nosso